Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, encontramos o seguinte registro. E propôs então Jesus àqueles que se achavam justos e desprezavam os outros a seguinte parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé dizia de si para consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, roubadores, exploradores e adúlteros, nem tampouco como esse publicano. O publicano, também de pé à distância, dizia: Senhor, tende compaixão de mim, que sou um pecador. Em verdade vos digo, que este desceu para a sua casa justificado. Quando nós nos dedicamos a examinar um pouco mais essa alegoria utilizada por Jesus, temos a oportunidade de perceber a conexão que existe entre esses 3 elementos: a prece, o autoconhecimento e a comunhão com Deus. Para aprofundarmos um pouco mais o olhar acerca da temática, nós dividiremos a nossa fala em 3 momentos. No primeiro deles, nós nos dedicaremos a tirar as primeiras camadas imagéticas ou simbólicas da parábola utilizada por Jesus, tentando elucidar alguns detalhes que julgamos importantes. No segundo momento, examinaremos alguns conceitos que lá aparecem e que serão verificados na primeira parte, como o pensamento, o autoconhecimento e a própria comunhão com Deus, à luz do que nós encontramos no capítulo da Lei de Adoração, em Livro dos Espíritos, e no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente da prece com o título Pedi e Obtereis. Por fim, tentaremos promover uma reflexão sobre a importância de uma educação ou de uma autoeducação pautada no Evangelho constantemente, para permitir a confluência sinérgica da prece com o autoconhecimento, promovendo assim a comunhão com Deus. Quando nós examinamos o cenário pedagógico no qual Jesus estava mergulhado naquele momento, percebemos que ele se dirige a indivíduos que têm uma postura vaidosa ou orgulhosa, porque, conforme o registro de Lucas, aqueles se consideravam justos e desprezavam por conta de assim se considerarem os demais, os outros. Portanto, a intenção de Jesus era desestabilizar essa autoimagem pautada na vaidade, no orgulho, no egoísmo, para que a partir deste desequilíbrio psicológico os indivíduos se motivassem a, sabe-se lá em que tempo, porque é a consciência que mede esse decurso de prazo, eles então promoveriam a própria modificação de si mesmos. Para isso, Jesus se utiliza da imagem do templo, da prece, e usa também 2 personagens importantes historicamente para aquele contexto: um fariseu e um publicano. E para que nós entendamos por que ele utiliza essas personagens e as compara como ele o faz, é preciso que nós observemos alguns elementos que fazem parte daquela cultura e dos elementos históricos, obviamente. Os fariseus formavam um grupo muito poderoso politicamente no Sinédrio.
eram indivíduos muito rigorosos com relação ao cumprimento da lei e tinham uma relação moralista com ela, inclusive. Naquele período, inclusive, eles mediavam os interesses do povo com o Império Romano, mas não com o intuito de levar vantagens para o povo, mas de aurir vantagens para si mesmos. E eram considerados indivíduos que apresentavam uma santidade afetada, portanto, uma santidade de aparência. Isso historicamente é tão importante que ao longo do tempo se estabeleceu uma relação sinonímica entre o termo hipocrisia e o termo farisaísmo, e o termo hipócrita e o termo fariseu. Quando queremos chamar alguém de hipócrita, poderemos chamar o indivíduo de falso, de hipócrita ou de fariseu, porque todas essas palavras no contexto cabem. E essa era a crítica que os fariseus recebiam, de forma geral, porque cobravam dos outros o cumprimento da lei, mas eles próprios não tinham uma amizade profunda com a própria lei. Gostavam de utilizá-la em vantagem própria, mas não tinham de fato uma relação que utilizasse a lei para lhes modificar, para tornarem-se indivíduos melhores. Os publicanos, no contexto do Império Romano, eram todos aqueles indivíduos responsáveis pelas taxas, pelas cobranças de impostos de forma geral. Kardec, inclusive, abordará, para aqueles que têm interesse, essas personagens e outras no item 3º da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Notícias Históricas. Os fariseus, os publicanos, portanto, eram indivíduos que tratavam desses assuntos tributários. Ao longo do tempo, os próprios prepostos subalternos, desculpe a redundância, se tornaram também publicanos. Mas entre os judeus, é importante examinar a presença dos publicanos por uma razão. Quando os romanos dominavam um território, não realizavam a cobrança de impostos diretamente. Os romanos faziam um cálculo, uma estimativa de quanto poderiam arrecadar e vendiam o direito de cobrança para os publicanos. Entre os judeus, os publicanos, como pagavam adiantado, cobravam ágio das pessoas no momento de recolher os impostos, porque, como sabemos, o juro é a remuneração do dinheiro. Como eles pagavam antes para Roma, na hora de arrecadar e cobrarem as pessoas, faziam-no com ágio, com juros. E isso tornou um assunto que era econômico, tributário, político, etc., num assunto religioso. Os publicanos, por essa razão, eram odiados pelos demais judeus. Eram indivíduos considerados de má vida. E esses dois indivíduos, e são esses dois indivíduos, um fariseu hipócrita e um publicano considerado pelos fariseus e por todos os outros um indivíduo de má vida, que Jesus utiliza para poder tratar do problema da prece e, mais especificamente, da necessidade do indivíduo se posicionar humildemente para poder orar a Deus. A alegoria é cheia de imagens, como nós verificaremos. O templo, por exemplo, não é propriamente um templo, ou concretamente um templo. O que Jesus utiliza para simbolizar com a imagem ou signo templo é a consciência. Reparemos que ele usa o verbo subir para dizer que os indivíduos vão até o templo. Ele não diz entram, ele diz subir. Porque no momento em que o sujeito se dirige até um templo, imagina-se que a sua intenção é subir até o Criador, para estabelecer relação com ele. E se nós considerarmos, inclusive, a arquitetura dos templos religiosos, perceberemos alguns símbolos
e como a nossa relação com eles pode favorecer o encontro com Deus ou desfavorecer. Porque toda arquitetura religiosa precisa ser decodificada com alguma dose de semiótica, a ciência que estuda os símbolos. Porque cada coisa está num devido lugar por uma razão. Se nós observarmos uma igreja ou um templo católico, perceberemos alguns símbolos, alguns detalhes de arquitetura, de mobiliário, etc., que tem uma função de favorecer essa união do indivíduo ou reunião do ser com o Criador. Qualquer um de nós que tenha entrado num templo católico já percebeu que todos os bancos possuem um lastro de madeira no qual os indivíduos devem se ajoelhar, que é o genuflexório. Mas, se a pessoa imaginar que o simples ato de ajoelhar-se estabelece essa comunhão com Deus, cometerá um erro grave. Porque se o indivíduo se ajoelha e, em vez de conectar-se ao Criador enquanto reza, ora, faz prece, ele fica observando a cor da roupa das pessoas, se o sapato é elegante ou se não é, se fulano tem uma boa conduta dentro da igreja e fora, etc., ele não percebe que, de fato, a genuflexão que importa é a do espírito, é a do coração e não do corpo. Ajoelhar-se desconectado com Deus não faz a menor diferença. Se o indivíduo for receber a hóstia, por exemplo, no altar, que é a imagem da própria consciência e da comunhão da consciência menor de todos nós com a consciência maior, que é Deus, e estiver ansioso, preocupado, guardando ressentimento, raiva de alguém, essa comunhão também não fará efeito. É a mesma coisa de, num centro espírita, que não se equipara propriamente à igreja, porque a doutrina espírita não é uma religião no sentido institucional. O indivíduo se encaminhar com o passe, também com todas essas inclinações internas, ou tendo, segundos antes, ficado muito tempo ocupado com o WhatsApp, com o Instagram, etc., ele também não conseguirá uma concentração profunda que permita que o passe surta o efeito que ele precisa surtir. Portanto, esse é um elemento importante e ele faz alusão ao item pensamento que examinaremos depois. Então, quando esses indivíduos sobem ao templo, eles sobem com essa intenção. Mas notemos que Jesus diz que o fariseu ora de si para consigo mesmo. Ou seja, o seu pensamento tem um teto egoístico. O pensamento dele não ultrapassa a preocupação consigo. Inclusive, a sua intenção na prece é, ao comparar-se com os outros, posicionar-se numa situação, numa localização de vantagem. Porque ele diz, ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens. Não sou roubador, não sou explorador, não sou adúltero. E ele acrescenta um detalhe que nós esquecemos na introdução. Ele ainda afirma, depois de ter dito que não é como o publicano, o seguinte: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto adquiro. Ou seja, para ele, ser um indivíduo sintonizado com Deus, harmonizado com a vontade divina, etc., é cumprir compromissos exteriores. Como muitos de nós imaginamos quando vilipendiamos o conceito de cidadão de bem. Imaginando que, no padrão da transcendência, se nós estivermos vinculando o nosso discurso à religiosidade, por exemplo, basta ao indivíduo pagar seus impostos, suas contas de luz, água, energia, etc., cumprir as obrigações sociais, já será um indivíduo muito elevado. Em verdade, o que impede ao indivíduo ascender a um patamar mais próximo do Criador é a sua conduta egoísta, vaidosa, repetimos, orgulhosa, os conteúdos emocionais desregrados, não disciplinados, nem administrados pela criatura. Esses são os verdadeiros obstáculos que nos afastam do Criador, e não há
qualquer espécie de rito exterior capaz de solucionar esse problema que é interno. Jesus, ao contrário, enaltece o publicano que, em pé, não levanta a própria cabeça e pede que Deus tenha compaixão dele. Tende compaixão, Senhor, de mim, que sou um pecador. E Jesus desfecha o seu raciocínio dizendo: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Um movimento, portanto, de humildade faz com que o indivíduo seja exaltado posteriormente, mas aí é preciso que nós examinemos os itens pensamento, autoconhecimento e comunhão com Deus para entender também este item do pensamento do Cristo. Senão, ainda faltará alguma coisa para compreendermos o que ele diz em maior profundidade. Portanto, examinemos o seguinte: o pensamento é uma emanação da nossa própria essência e diz respeito a tudo quanto alimenta a nossa alma. Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, ou O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em outras traduções, aborda o pensamento na terceira parte, intitulada Das Potências da Alma, ou As Potências da Alma. E ao abordar o pensamento, Leon Denis diz mais ou menos o seguinte: da mesma maneira como Deus dissemina pelo universo os mundos e os seres e todas as promessas da sua criação, o indivíduo que é uma emanação do Criador também o faz. Assim são, por exemplo, os artistas, dentre estes os pintores, os poetas, assim são os filósofos, assim são os cientistas, os indivíduos que se dedicam, cada um, à sua atividade. Mas Leon Denis afirma que a melhor maneira de aprofundar e conferir expansibilidade ao pensamento é examinar as questões mais graves da existência. Por exemplo, a natureza, a origem e destino de todos nós, o verdadeiro conceito de justiça que deve vigir nas relações sociais, Deus como a fonte primária de todas as coisas, para que valorizemos o universo no qual estamos mergulhados. Agora, se o nosso pensamento está envolto em questões menores, se o nosso desarranjo emocional turva a nossa capacidade de pensar, se nós temos um padrão que infirma ou torna raquítica a criatividade, a inteligência, etc., é natural que a nossa inteligência ou o nosso pensamento não ultrapasse um certo limite, um certo teto. Aí lembremos que André Luiz, numa de suas obras, afirma: os espíritos se alimentam dos pensamentos uns dos outros, consciente ou inconscientemente. Fazendo um pequeno inventário, em alguns minutos, daquilo que costumamos pensar, podemos perceber que tipo de prato estamos recebendo dos outros, ou que tipo de coisas estamos oferecendo aos demais. Quando nós temos hábitos ruidosos, quando o nosso pensamento se dedica à apreciação de coisas que não têm muita sofisticação, isso não é uma questão de pedantismo, também é impossível que o indivíduo ultrapasse esse teto. Nós temos um problema muito sério no campo das artes, por exemplo, que foi analisado por filósofos como Adorno, Horkheimer e outros, que é a da indústria cultural de massas, que cria um padrão para todo tipo de expressão artística. Há determinados gêneros musicais que o indivíduo só precisa, dentro de um estilo, escutar uma música, porque todas as outras são cópias da primeira. Não é necessário que o indivíduo utilize muita inteligência para entender. Aquele conteúdo não é capaz de lhe sensibilizar imensamente. São conteúdos monotemáticos, os assuntos são sempre os mesmos. E muitas vezes voltados à exaltação da vida transitória e não da espiritualidade. E não estamos falando, neste momento, de religião, mas da elevação da consciência. E todos esses elementos nos impedem
de avançar um pouco mais no campo do pensamento. Mas, da mesma maneira, as nossas culpas, os ressentimentos que nós temos, as desordens emocionais ou afetivas, como dissemos. Na peça Hamlet de Shakespeare, há um texto, um determinado trecho, numa das cenas, num dos atos, que demonstra isso. Para aqueles que já leram, hão de se lembrar que o rei Cláudio mata o seu irmão, o pai de Hamlet, para ficar com o trono. Hamlet, fingindo loucura e criando uma série de situações constrangedoras, procura fazer com que o seu tio promova a autoacusação pela consciência de culpa. E ele o faz sistematicamente ao longo da história. Até o momento em que o rei Cláudio, se sentindo muito culpado, diz algo que numa das traduções, aqui li, que é a mais simples, comparei com outras, diz o seguinte: meus pensamentos voam, mas meus sentimentos não. Sem os meus sentimentos, aliás, minhas palavras voam, mas meus sentimentos não. Sem os meus sentimentos e pensamentos, minhas palavras para o céu não vão. A culpa não permitia que ele sequer conseguisse pedir perdão a Deus. Estava tão culpado de ter assassinado o seu irmão, de cortejar a sua cunhada, etc., e tão massacrado pela pressão psicológica que o sobrinho lhe exerce, que nesse momento ele confessa não ter a possibilidade de erguer o pensamento até o Criador. Mas há um outro item importante, como dissemos, o do autoconhecimento, antes de partirmos para a segunda fase, que é do exame disso à luz da lei de adoração. O autoconhecimento aparece muito bem delineado no pórtico do oráculo de Delfos, no templo de Apolo, ainda entre os gregos na antiguidade, quando lá eles inscreveram o seguinte: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. A ideia é de que todas as coisas estão contidas no indivíduo porque a assinatura da criação geral está na sua própria intimidade. Conhecer-se é conhecer o universo, é conhecer o transcendente, que é os deuses, sua moral, etc. É importante, entretanto, que para o indivíduo exercer o autoconhecimento, perceba que não se trata de examinar a personalidade ou ego, sobretudo quando nós pensamos no autoconhecimento a partir do Evangelho. Porque o Evangelho, por exemplo, não é direcionado ao ser transitório, representado pela nossa identidade, nosso nome, sobrenome familiar, a profissão que nós temos, etc. O Evangelho se dirige ao ser imortal que nós somos. E é por isso que o padrão do discurso de Jesus parece ser tão alto. Porque quando nós pensamos em algumas coisas que ele prega e o que nós fazemos, a distância é enorme. E se nós tentarmos compreender toda essa pregação a partir de um prisma materialista, o fracasso será muito maior. Porque Jesus diz, por exemplo, ouviste que foi dito aos antigos: amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Comparemos o que segue com o nosso dia a dia. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aquelas pessoas de quem nós gostamos muito, por quem nós temos imensa simpatia, aqueles para quem nós pedimos a Deus muitos anos de vida, é essas pessoas que nós detestamos, que ele sugere para com elas que nós tenhamos essa postura. Se o indivíduo fala mal de nós, falemos bem dele. Imagine o esforço. Se a pessoa nos prejudica, nós nós a beneficiaremos. E por aí vai. Há uma distância entre o discurso dele e nós. O discurso e a prática de Jesus é nosso. É óbvio que ninguém vai se equiparar da noite para o dia com Jesus. Mas se ele é o modelo e guia da humanidade, tem de servir de parâmetro.
Então, os esforços precisam disciplinarmente serem voltados para o que ele nos ensina. Vamos errar, vamos acertar, vamos cair, vamos levantar, mas sigamos em frente, porque para a nossa sorte, ele é um educador manso e humilde de coração, diferentemente de nós outros. A paciência pedagógica de Jesus é algo impressionante. Em nenhum momento, nas versões de Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos vê-lo perdendo a paciência. Vamos vê-lo, mesmo quando utiliza energia, se desequilibrar. Ele sempre procura conduzir aqueles de boa vontade de maneira tranquila e usa um discurso um pouco mais enérgico para com os hipócritas, mas ele não os odeia, não quer que eles vão para o inferno e nem que sejam destruídos. O mesmo vale para nós. Então, o autoconhecimento é um item importante. E esses elementos vão concorrer para a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus se dá pelo cumprimento das leis. Neste ponto, nós precisamos avançar para aquilo que os Espíritos tratam no capítulo da lei de adoração, na terceira parte do livro dos Espíritos das Leis Morais, que começa com a pergunta de número 649. Tudo que é discutido posteriormente se fundamenta nessa primeira pergunta e na resposta. Kardec pergunta: em que consiste a adoração? E os Espíritos lhe dizem: na elevação do pensamento a Deus. Pelo pensamento, aproxima dele o homem à sua alma. Aí precisamos observar todos aqueles problemas relacionados ao pensamento anteriormente. Mas o que os Espíritos dizem é que a adoração é esse ato de se aproximar de Deus pelo pensamento. Por que pelo pensamento? Porque nós não temos a condição de sentir o Criador o tempo inteiro. No quesito 10 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta isso. Os homens podem conhecer a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhes para isso um sentido. Jesus diz a mesma coisa de outra maneira no Evangelho. Quando ele afirma: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ver Deus é conhecer a natureza íntima de Deus. E há uma série de empecilhos para isso no dia a dia. Exemplo, preconceito. Quando eu tenho preconceito com relação a qualquer outro ser humano que divide a face da terra comigo, como eu posso enxergar na intimidade daquela criatura a assinatura do Criador? Imaginar que aquele sujeito é uma obra divina, não tenho como. O preconceito me impede, porque o preconceito vem atrelado com ódio, com ressentimento, com a raiva. Se uma pessoa, portanto, é anatematizada por mim porque tem um pensamento político diferente do que o meu, se ela prefere uma agremiação esportiva que eu detesto, e isso for um grande empecilho, como eu vou enxergar a presença de Deus nessa criatura? Não existe a menor possibilidade. Então, nós precisamos nos desvestir dessas impropriedades que não fazem parte da natureza do espírito para podermos ver isso. Um pouco depois, no capítulo, Kardec faz uma divisão de perguntas, são 9, das 658 a 666, tratando particularmente da prece. É lá que os espíritos apresentarão respostas e ensinamentos sobre como orar, qual deve ser a postura do indivíduo, etc. E a primeira dessas perguntas de Kardec é se a prece é agradável a Deus. E os espíritos dizem que a prece sempre é agradável a Deus quando parte do coração, porque para ele o que conta é a intenção. Isso, de fato, tem harmonia com o Evangelho, porque quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei, ele respondeu que era amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma e entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, estabelece-se uma relação de equanimidade entre mim e o outro. Eu não posso me amar nem a mais nem a menos que o outro indivíduo. Eu preciso me amar igual. Mas isso precisa ser feito para além das aparências. Então, os espíritos afirmarão a ele
que, de fato, a prece que conta é a prece do coração. Não adianta, por exemplo, conforme a pergunta seguinte, o indivíduo pegar uma prece longa, lida, e fazer uma leitura extensa dela e não lhe vincular o coração. As repetições, Jesus inclusive diz isso no Evangelho, não farão com que a pessoa tenha uma comunhão profunda com Deus no momento da prece. Porque não é pela multiplicidade de palavras que o indivíduo será ouvido. Na questão seguinte, os Espíritos dizem, não é uma questão de orar muito, mas de orar bem, de orar de maneira correta. Nós podemos pedir coisas a Deus? Evidentemente que sim. Podemos, devemos até. Mesmo sabendo que Ele sabe do que precisamos antes. Porque não é uma questão de alterar a opinião de Deus, é de tomar consciência daquilo que nós verdadeiramente precisamos. Então, ao fazer isso, é preciso orar bem, orar da maneira correta, sem afetação, sem procurar chamar a atenção dos outros e sem a preocupação de pedir coisas mundanas para o Criador, porque Ele não vai nos conceder, como nenhum pai faz, qualquer coisa que nos prejudique. Quando Jesus diz que qualquer coisa que pedimos, obteremos, Jesus não está falando do ego. Tudo quanto o Espírito pedir, dos valores superiores, Ele recebe. Não essas questões menores. Não adianta o indivíduo pedir a Deus um carro novo, uma casa nova, etc., porque isso não faz parte das preocupações do Criador. E o próprio Cristo fazia questão de estabelecer essas diferenças. Quando o rapaz se interpôs no seu caminho e lhe disse, mestre, diga ao meu irmão, para dividir a nossa herança comigo, o que foi que Jesus respondeu? Quem me estabeleceu juiz entre vós? Ele não veio para tratar dessas questões baixas. Veio para elevar nós, como espíritos, à condição de compreendermos a lei divina ou natural, que é a vontade de Deus. Portanto, não é a multiplicidade de palavras, não é o orar muito, mas orar bem. Edivaldo Franco tem uma história curiosa sobre isso, da qual acabei de me lembrar. Ele disse que há muitos anos convive com um espírito que na última reencarnação havia sido pernambucano. E ele chama o espírito de carteiro, porque toda vez que há um recado, uma mensagem de alguém, ele serve de carteiro para ir lá e dar o recado. E numa época de sua vida, ele teve um problema cardíaco muito grave e imaginou que ia morrer. E foi pedir a Deus um pouco mais de tempo. Senhor, por misericórdia, me conceda mais 5 anos para eu poder avançar um pouco mais no meu trabalho. Psicografar mais alguns livros, fazer outras palestras. Depois de 5 anos, o senhor pode me levar. E um dia o pernambucano foi lhe fazer uma visita. E o encontrou meio triste e lhe perguntou, o que foi, baiano? Qual o problema? Ele disse, eu estou muito doente. E eu pedi a Deus uma moratória de 5 anos. E até agora nenhum dos espíritos vieram me dar resposta. E o pernambucano fez o seguinte comentário, baiano, como você é burro. E ele se sentiu ofendido, burro? Por que burro? Você está pedindo uma coisa a Deus, baiano. O dispensador de todas as coisas. Se você pedisse a ele 20 anos de moratória e ele estivesse de mau humor, ele dava metade, você ganhava 5 anos a mais, ganhava 10. E você pede de maneira tão medíocre, peça mais. Ele resolve se vai lhe dar ou não. Por trás desse diálogo bem-humorado, existe uma verdade muito profunda, que se refere ao que nós pedimos na prece, como nós pedimos, e a nossa maturidade para lidar com o Criador e com aquilo que Ele nos oferece. Porque os Espíritos dizem a Kardec, nesse conjunto de respostas, de perguntas e respostas sobre a prece, que ela serve para 3 coisas: louvar, pedir e agradecer.
Ora, quando nós pensamos em louvar, é óbvio que um elogio nosso não vai mudar a essência de Deus. Não vai. Para que a louvação serve? Ora, se a presença de Deus é imanente, reconhecer essa potência dentro de nós nos fortalece. Porque se nós reconhecemos que os céus cantam as glórias de Deus e nós fazemos parte da natureza e da criação, nós fazemos parte dessa glória. Nós somos indivíduos mais potentes do que parecemos. O grande problema é que a autoimagem que nós temos é semelhante à autoimagem do fariseu. É uma imagem egóica, transitória, personalística. Quando nós nos dedicamos a questões de manutenção do corpo, questões tão somente que visam a essa sobrevivência transitória, nós deixamos de examinar essas possibilidades que nós temos. E deixamos de nos amparar uns aos outros, de fornecer mais amor aos outros, de sermos mais fraternos, de escutarmos mais, para percebermos, por exemplo, que nós não temos o maior sofrimento da face da terra, há outras pessoas que sofrem. Mas num regime de comunhão fraterna, é possível que nós nos amparemos. Mas se nós tivermos a empáfia do fariseu, sempre imaginaremos que ao ajudar alguém, nós somos muito superiores, não sentimos dores, não temos dificuldades. Isso alguém me disse essa semana de maneira muito contundente. Às vezes, ao nos dedicarmos a examinar os problemas dos outros, nós esquecemos do tamanho da nossa dor. Isso se o ego mediar a conversa. Se não, nós enxergaremos que todos temos um nível de fragilidade e nós precisamos dedicar apoio uns aos outros. Quando nós nos dedicarmos a pedir alguma coisa a Deus, pensemos no que vamos pedir, porque Ele pode dar. Quando a pessoa pede a Deus paciência, não pense que vai receber paciência de graça. Vai receber exercício para a paciência. Aquelas pessoas do trabalho que nós adoramos vão passar a conviver conosco com mais frequência. Aqueles que fazem aqueles comentários e postagens que nós detestamos nas redes sociais, se nós não bloquearmos, obviamente, mais intensificadamente perceberemos o que eles estão fazendo. E todas as vezes que nós tivermos a tendência de julgar e condenar, a consciência vai nos chamar ao exercício da paciência. Mas que Deus vai nos conferir a possibilidade de desenvolver a paciência, vai. Então, antes de pedir, o indivíduo examina o tamanho do próprio lombo para ver se suporta a prova para desenvolver aquilo que ele está pedindo ao Criador. Mas que Ele vai dar, não tenha dúvida, Ele vai dar. Então, é importante examinar o que nós vamos pedir a Deus. E, por fim, é sempre bom lembrar de agradecer. O sentimento de gratidão, entretanto, não é algo que se consolide na retribuição. Uma pessoa me faz um favor, eu faço outro para a pessoa e isso é a gratidão. Não é. Gratidão é receber tudo o que acontece, tudo que chega na sensibilidade da alma. Fatos bons e fatos ruins. Notícias positivas e notícias negativas. A gratidão para com Deus é isso. Aceitar o que Ele nos direciona. Tentar entender e tentar aceitar. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: a obediência é o consentimento da razão, entendimento. Mas ele diz: o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por que será que no Sermão da Montanha Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Ele está falando de humildade. Se a razão for humilde, o indivíduo entende o que Deus pretende, com o diagnóstico da doença, com a perda de um ente querido, com um revés material, etc. Mas isso é entendimento, ainda não é o processo completo. Há um outro detalhe, que é aceitar. E aceitar é o consentimento do coração, é resignação.
E Lázaro diz que o covarde não pode ser resignado. Porque às vezes nós pensamos que ser resignado é não agir. O indivíduo recebe do médico um diagnóstico grave de uma doença incurável que pode ser controlada, e ele pensa, mas também eu sou espírito imperfeito, eu joguei pedra na cruz, eu sou um ser humano ruim, eu não presto, então Deus está certo de fazer isso. E cruza os braços. Cruzar os braços não é resignação. Resignação é tentar regularizar o afeto para lidar com o problema. Neste caso, seria perguntar para o médico, o que eu devo fazer para ter uma vida equilibrada? A prescrição, meu filho, é essa. Lá estão os itens. E o indivíduo segue. Eu já disse aqui em outras oportunidades que um amigo meu me disse certa feita que o diabetes é a melhor professora de disciplina que ele poderia ter recebido na vida. Porque antes dela ele era todo descontrolado, emocionalmente, fisicamente, etc. Adoeceu, virou uma pessoa equilibrada. Porque ele presta atenção na hora de se alimentar, na hora de dormir, faz exercício, se monitora o tempo inteiro. Ele usou um problema a seu favor. E quantas vezes, a nossa prece de boca para fora reconhece que o que Deus faz é educativo, mas o coração não concorda com o que nós estamos dizendo. A reclamação está no íntimo da alma. A contrariedade. Nós não reclamamos de Deus, mas reclamamos dos instrumentos que Ele utiliza. Por exemplo, o indivíduo pede a paciência, recebe a prova por meio de pessoas que o desafiam, recorre a Deus na prece, mas sempre reclama das pessoas que fustigam-no, pressionam-no, etc. Qual é a diferença? Se eu reclamo do instrumento, eu reclamo do Criador. Estou dizendo que a pessoa não deve ficar sensível, não deve ficar com raiva, etc. Não estou dizendo nada disso. Para desligar o prazer e a dor é preciso desligar a sensibilidade. Não estou falando disso. Eu estou falando de lidar equilibradamente com o afeto e com o desafeto, com as dificuldades. No capítulo sobre a prece, por fim, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec sintetizará no item 4 itens indispensáveis para uma boa prece para a comunhão com Deus, sendo que o primeiro deles é nunca se pôr em evidência. Jesus resumiu isso assim: quando fordes orar, não fazei como fazem os fariseus hipócritas, que oram em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Antes, entrai em vosso quarto e orai em secreto, que Deus, que vem oculto, há de vos recompensar. Ou seja, quando eu faço uma prece na intimidade do meu quarto, que é a consciência, sem me preocupar com a visão dos demais, aos poucos eu vou perdendo o condicionamento de precisar dessa resposta exterior para me considerar digno ou indigno. É sobre isso que Jesus está dizendo. Porque quanto mais o indivíduo mergulha na própria intimidade, se examina, estuda-se, e para isso a prece serve, conforme o quesito 660 do Livro dos Espíritos, 660A, ele vai percebendo as suas potências internas. Porque Kardec pergunta nesse item A, depois de ter perguntado se a prece melhora o ser humano, por que então tantos oram e são viciosos, hipócritas, egoístas, etc, etc. E os espíritos dizem simplesmente, resumindo, que o indivíduo usa a prece como algo para entreter o tempo e nunca para se estudar. Se o indivíduo usasse a prece para se estudar, ele venceria essa dificuldade. Mas muitas vezes a postura é como a do fariseu. Portanto, não se pôr em evidência serve para isso, para mobilizar as potências internas. Cuidar, o segundo item, de não se preocupar em orar muito, mas orar bem.
e esperar que Deus envie a resposta no tempo certo. Nós costumamos dizer, Deus sabe o que faz, só faltava ele não saber. Mas, de fato, ele sabe o que faz, e nós dizemos, tudo acontece no seu tempo certo, mas que relógio marca esse tempo? É o calendário? É o relógio de pulso, o relógio de parede? Não, é o relógio da consciência. O indivíduo está num processo de aprendizado. Quando ele aprende, qual é a necessidade da dificuldade de ser repetida? Nenhuma. Ele já aprendeu, acabou. Quando a consciência amadurece, o aprendizado acontece e o processo acaba. Então é disso também que se está falando. Não é questão de repetir e pedir exageradamente de forma egoísta, mas de orar corretamente, de ter fé. E minhas amigas e meus amigos, ter fé não é ter crença. Uma das maiores tragédias do pensamento cristão histórico foi confundir fé com crença. Fé não é acreditar. Acreditar é um conceito muito relativo. Alguém pode me perguntar o seguinte: Ricardo, você viu Lorena hoje? Vi. Como ela estava? Eu acredito que ela está bem. Eu estou dizendo que eu tenho certeza? Não. Etimologicamente, partindo do hebraico para o latim, etc., fé vem da mesma etimologia de fidelidade. Ou seja, é ser fiel aos princípios. Neste caso, ser fiel a Deus e às suas leis. Neste caso, se entregar à providência divina, tendo confiança de que Deus faz o melhor. E eu não vou negociar princípios, mesmo sob ameaça. Porque Jesus tinha fé a ponto de confrontar a morte e não negociar princípios diante dos romanos, por exemplo? Exatamente por isso. Jesus estava em plena sintonia com Deus. Ameaçá-lo de morte não o faria voltar um passo para o caminho anterior. Não o faria retrogradar. E é isso que inquieta Pilatos, que lhe pergunta ao homem: tu és louco? Não vês que tenho poder para salvar-te ou condenar-te nas minhas mãos? Tu não tens nenhum poder sobre mim, diz Jesus. E se tu tens, é porque o meu Pai te deu. E ele volta para o silêncio. Num julgamento em que todo mundo se agita, menos o réu. Em paz com a própria consciência. E é o desenvolvimento dessa fidelidade, por meio da prece que serve para o estudo de nós mesmos, que vai nos levar à comunhão com Deus e uns para com os outros. Nos reunirmos todos numa mesma consciência de fraternidade. Para isso, é preciso que nós diminuamos o ruído do egoísmo, da vaidade, do orgulho, para nos enxergar verdadeiramente. Nós temos buscado entre nós todo o ponto de discórdia possível nos últimos tempos. E poucas vezes procuramos os consensos. Aquilo que nos une. Aquilo que faz o meu coração ser irmão do coração do outro. Por que isso está acontecendo conosco? Por que essa recrudescência do egoísmo depois de mais de 2000 anos de evangelho na face da terra? É porque nós temos ainda o evangelho no intelecto e ainda não temos no coração. Para transportar a boa nova da cabeça, da razão para o coração, lembremos de Jesus ao dizer no Sermão da Montanha, olhando para pessoas que foram procurá-lo, uns por curiosidade, outros porque estavam doentes psicologicamente ou transtornados, outros porque fisicamente estavam frágeis, vários porque queriam saber se ele era de fato um profeta, um Messias, ou era um homem comum, um mentiroso. E Jesus naquele dia olhou para eles
E depois de ter apresentado as bem-aventuranças, Jesus lhes disse, e diz na intimidade do nosso coração todos os dias até hoje: vós sois o sal da terra, mas se o sal for sem gosto, com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e a põe no alqueire, mas no velador, e ela ilumina a casa inteira. Assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sejamos nós, conforme Jesus pede, o sal que tempera as relações interpessoais. Saber e sabor, meus irmãos, são palavras de mesma etimologia. Para que saber as coisas se nós não as saboreamos e dividimos uns com os outros? Se nós acumulamos em detrimento daqueles que precisam? Qual o sentido disso? Mas sejamos, apesar das nossas imensas dificuldades, a lucidez do Evangelho onde quer que nós estejamos. Se nós não tivermos uma palavra de consolo ou mais refinada para oferecer a alguém, ofereçamos o nosso abraço, ofereçamos a nossa escuta, a nossa sensibilidade, porque isso para um coração que sofre e sangra já é muito, porque até aquele momento ele não tinha ninguém com quem dividir as suas dificuldades. Para chegarmos neste nível de expressão do Evangelho, roguemos a Jesus, o educador, mais uma vez, manso e humilde de coração, para que ele seja o calor maior das nossas aspirações a cada segundo e a imperecível luz de nossa consciência. Pela atenção, Deus os abençoe. Muita paz.